final, professor Marco Antônio Villa. A reforma da Previdência é o primeiro e grande teste do governo. Como eu já disse várias vezes, o sucesso do quadriênio presidencial depende da aprovação da reforma da Previdência. Uma derrota seria desastrosa politicamente e economicamente. Por quê? Porque mostraria que o governo é frágil, não tem base no Congresso e todas as suas metas que pretende atingir no campo econômico, em especial, estariam certamente prejudicadas. A reforma da Previdência, que hoje já não é mais discutida se precisa ou não da reforma, já foi dado um salto. Sabe-se que tem de ter reforma. A questão que se coloca é qual reforma. Isso já é um avanço num longo debate político, no mínimo dos últimos 3 anos, de forma mais intensa tal. Então o governo tem esse desafio. Para fazer isso, ele precisa ter uma proposta clara, concreta. Não adianta, e é uma estratégia equivocada, soltar um balão de ensaio aqui, outro balão de ensaio colar, mais outro ali, que é para sentir como é que o Congresso Nacional, em especial, mas a sociedade também, mas primeiro o Congresso, recebe as propostas, fatiando, soltando balões de ensaio. Essa é uma estratégia absolutamente equivocada. O governo mostra a fraqueza do governo, fragilidade, e que não tem uma proposta de fato, né? E que sinaliza que a sua proposta é aquela que tenha menos problemas de tramitação no Congresso Nacional, não aquela que enfrentaria os graves problemas da Previdência Social no Brasil. Evidentemente que o país passa por uma situação anômala. O presidente da República e isso é um fato raro na história da República Brasileira, vale destacar, ele passou pela 3ª operação, não tem condições de exercer plenamente a presidência da República e, evidentemente, é ele, porque nós vivemos o presidencialismo, que vai determinar, entre as várias propostas do governo, qual é a proposta do governo, do presidente da República. E isso é vital, porque é essa proposta que vai ser encaminhada ao Congresso Nacional. Lá vai tramitar, primeiro na Câmara, depois no Senado. É necessário, em parte dela, ao menos, da proposta, quórum constitucional de 3/5 nas duas casas e votando 2 vezes nas duas casas, 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Isso não é tarefa simples, tem de ser feita por liderança profissional, mas o primeiro passo, sem olhar o outro lado da Praça dos 3 Poderes, ou seja, o Congresso Nacional, o primeiro passo é no interior do Palácio do Planalto. Ou seja, é necessário que se estabeleça uma proposta, tenha uma diretiva e desenhe uma estratégia de como, do outro lado da praça, no Congresso Nacional, a proposta possa ser aprovada. Quais são as dificuldades no momento? Além daquelas que eu já destaquei, ou seja, o governo não tem uma proposta de fato. Inclusive, quando estima a economia que pode determinar a reforma da Previdência, os dados variam de 1 trilhão e 300 bilhões para 400 bilhões, quer dizer, portanto, são na verdade chutes, porque depende evidentemente de que tipo de reforma vai ser aprovado. Passa pela questão do Palácio do Planalto e passa pelo gabinete presidencial. Aí, no momento, mora a maior dificuldade. E por quê? Porque o presidente está internado no hospital. Agora, devido a não atender às recomendações médicas, querer já plenamente exercer as suas atividades sem um gabinete, inclusive, no hospital, acabou agravando os seus problemas, porque a questão do intestino, sabemos que não é uma coisa nada fácil tal. E agora, já foi identificado ontem que ele está com pneumonia, vai ter de ficar mais tempo do hospital do que era esperado inicialmente. Como se resolve essa questão? Transferindo o governo para o vice-presidente da República, algo que a Constituição permite. Esse é o caso de transferência, não em viagens internacionais. Sempre digo isso porque não há prescrição constitucional para tal. Assim, em situações como essa. Sendo assim, teria de exercer a presidência momentaneamente o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Porém, há uma briga intensa no interior do governo. Intensa, especialmente, e eu sempre disse, nós temos um tripé positivo. Qual é o tripé positivo do governo iluminado, né? O tripé positivo é o Ministério da Economia, o Ministério da Justiça e a presença dos militares em cargos fundamentais, não só no Gabinete de Segurança Nacional, bem como na parte voltada à infraestrutura tal. E há um outro tripé muito problemático, que é o tripé formado pelos filhos do presidente da República, que criam instabilidades constantes, pelo partido do presidente da República, que é um amontoado de gente que não tem a mínima experiência política e que cria, como agora, com o líder do governo, que é do PSL, que não consegue liderar coisa alguma, e finalmente os cruzadistas, aqueles que estão no século XI, né, estão na transição entre a alta para a baixa idade média e que tem uma visão de mundo absolutamente descolada do que ocorre no século XXI tal. Eu sempre cito, o ministro da Educação, das Relações Exteriores, são os mais expressivos líderes da cruzada para libertar
Terra Santa, que eles imaginam que eles estão no século XI. Sendo assim, a questão que se coloca, portanto, é um dos pés desse tripé negativo. Qual é o tripé? É a questão que envolve os filhos do presidente, em especial o filho que é vereador no Rio de Janeiro, o senhor Carlos. A questão é grave, nós estamos discutindo, decidindo a sorte, não é só do governo, a sorte do Brasil. E não é possível que um rapazola vá decidir a sorte do Brasil. E por quê? Porque se essa reforma não passa da forma como é necessário passar, tendo em vista o grave problema das contas públicas no Brasil, o quadrênio presidencial fracassa e pior, o Brasil fracassa.